Graças a Deus, irmãos. Vamos se colocar em pé. Vamos estar iniciando mais este culto em honra ao nome do Senhor, em louvor, em adoração ao nome do Senhor. Nessa noite, se renda a Ele, se entregue a Ele, entregue o seu melhor louvor, entregue a sua adoração a Ele nessa noite. Vamos, para começar este culto, vamos orar a Ele agora. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui mais uma vez, Pai, para louvar o Teu nome. Te adoramos, Deus, te bendizemos, Tu és digno de louvor, Tu és digno de adoração, Pai. Confiamos no Senhor, Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos adorar o Teu nome, queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos viver mais coisas com o Senhor, Pai, viver, Pai, na Tua palavra, Senhor Deus. Oh, Deus, recebe, Pai, este louvor nessa noite, recebe este tempo de louvor, venha falar conosco também através da Sua palavra, Santo Deus, que a gente venha se quebrantar diante do Senhor, que a gente venha se render completamente diante do Senhor, Pai. Vamos cantar que nós confiamos no Senhor, amém?
fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Aleluia. Que a gente sempre cante isso com essa alegria. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos nessa noite para que a gente construa a nossa casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem as palavras do Senhor Jesus e as praticam, Jesus comparou com aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento e a casa continua firme. Nossa vida continua firme quando temos nossas vidas construídas no Senhor Jesus, nos ensinos do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és
Os irmãos podem se sentar. Graças e paz, irmãos. Graças e paz a todos que estão na live, nos assistindo neste momento. Irmãos, momentos de dízimo, ofertas da casa do Senhor. Eu quero deixar aqui uma palavra que está em Provérbios, capítulo 2, quem quiser abrir e acompanhar. Provérbios 2. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Todos aqui sabem que Provérbios fala bastante sobre sabedoria. E trazendo aqui para essa noite sobre dízimos e oferta, nós sabemos que nós temos que ter bastante sabedoria e entendimento com relação a finanças, a valores, né? Muitas das vezes, a grande maioria de nós não conseguimos administrar o que recebemos do Senhor, na verdade. Então, eu trouxe aqui para os irmãos e para a gente refletir, porque a gente pode ter muito dinheiro e no final não ter nada. Sempre está faltando alguma coisa. É aquela coisa, quanto a gente mais tem, mais gasta. Então, essa palavra do Senhor, eu quero deixar para vocês, para que a gente compreenda, tenha mais entendimento e sabedoria, quando a gente receber algo do Senhor, né? Nosso salário, aquela cesta básica que nós ganhamos, de repente está lá, tem algo a mais, a gente pode trazer para a ação social, né? Dízimos e ofertas também para a casa do Senhor, né? Como mandamento. Mandamento também é uma sabedoria. Nós somos filhos de Deus, somos sábios para entender que é um mandamento, né, do Senhor. Então, você que está em casa, você que está com seu dízimo, sua oferta, você pode segurar em suas mãos, feche seus olhos, chama a família, ora nesse momento, todos que estão aqui. Se puder, fique à vontade, fique de pé, vamos orar, porque realmente num momento desse de pandemia, é a situação, muita gente desempregada, muita gente ainda, não sei se está aquele reduzido ou já acabou o mês passado, mas nós sabemos das grandes dificuldades que a gente está enfrentando, né? Ou nunca sabe que podemos enfrentar. Então vamos ter sabedoria e entendimento de colocar nas mãos do Senhor também tudo isso. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, primeiramente nós somos gratos. Nós estamos aqui com saúde, Pai. Nós podemos estar em sua casa, nós podemos erguer nossas mãos, te adorar, te agradecer com tudo que nós temos e recebemos do Senhor. E aqui estamos, ó Pai, colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa família, nosso lar, que a administração da nossa casa, dos nossos dinheiros e tudo que nós temos ali, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, nós somos gratos e que saibamos, Senhor Deus, administrar tudo que nós recebemos e que venhamos, Senhor Deus, ter um coração, Pai, bondoso. Além de tudo que nós recebemos do Senhor, nós também podemos doar, e há algo maravilhoso que é o amor ao próximo, que o Senhor nos ensina através da Tua palavra. E aqui, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor todos os ofertantes, todos os dizimistas, Senhor Deus, da Tua casa, os Teus filhos que estão nos assistindo. Abençoa o lar, abençoa a família. Senhor Deus, nós te pertencemos. O templo aqui, Senhor Deus, nós somos como um corpo, como Ti, Senhor Deus. E nós todos juntos, nós oramos, Senhor Deus, para quebrantar os nossos corações, tirar todos os pensamentos contrários, todos os pensamentos, Senhor Deus, que não agradam ao Senhor. E por isso, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, te servir cada vez mais. Fala ao nosso coração e abençoa cada lar, a cada família, Senhor Deus,
todos aqui, Senhor Deus, que congregam nesse templo, que somos obedientes à Tua palavra, Pai. Nos ajuda, nos ensina, porque nós somos falhos, Pai. E em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Pode ofertar, irmãos. Deus abençoe. Nos alegramos mais uma vez com palavra e vida. Nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, para ouvir uma palavra de Deus. As palavras do Senhor que traz sobre nós a vontade de Deus. A vontade de Deus está escrita em Sua palavra. Então, neste momento, a gente aproveite esse privilégio de ouvir a palavra do Senhor, o privilégio de aprender mais do Senhor. Os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7, o texto diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Há alguns cultos atrás, foi ministrado aqui, em duas ministrações do pastor Eliel, sobre o capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus, eu tenho aqui a Bíblia de estudo que fala da galeria dos heróis da fé. São exemplos de várias pessoas que tinham algo em comum, que era a fé no Senhor Deus. Está registrado aqui Abraão, Noé, Enoque, Jefté, Débora, enfim, tem vários nomes aqui, e é realmente uma galeria. Tem Moisés também, uma galeria de homens e mulheres que viveram por fé. E o pastor trouxe essa ministração, essas duas ministrações sobre fé, e eu vou trazer hoje para nós o exemplo de Noé. Tem um detalhe que antes de toda essa galeria da fé, antes de todos esses detalhes, todos esses homens de Deus, mulheres de Deus, no capítulo 10, nos últimos 2 versículos, já começa a falar sobre fé. No versículo 38 ali do capítulo 10, ele fala assim: o meu justo viverá pela fé. Dwight Moody, ele faz um comentário sobre esse capítulo 10 e o capítulo 11. Ele fala mais ou menos assim: o autor escreve esses 2 versículos, essas 2 partes falando de fé, e ele considera assim: mas o leitor talvez possa pensar, mas quem viveu dessa forma que você está falando? Quem poderia ter vivido dessa forma? E aí ele fala o capítulo 11, uma galeria de heróis da fé. Esse é um comentário de Dwight Moody sobre essa passagem. E você vê o versículo 38 e 39 do capítulo 10 falando de fé. E se passasse por nossa mente isso mesmo de, o texto aqui fala sobre fé, mas
Tem um relato de alguém que realmente viveu dessa forma? E tem todo o capítulo 11 de Hebreus. Heróis da fé, pessoas que viveram por fé no Senhor. E aqui então, nessa noite, nós vamos focar em Noé. Somente no personagem Noé. Nós conhecemos a passagem, nós ministramos para as crianças, nós falamos bastante sobre Noé, sobre a arca, os animaizinhos, e a gente fala sempre sobre isso, e nós vamos aprender algumas coisas na vida de Noé. Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9, conta toda a história de Noé. Tudo o que aconteceu com Noé, ali com a sua família, a arca, todos os detalhes que os irmãos conhecem, estão escritos ali no capítulo 6 até o capítulo 9. E no capítulo 6, do versículo 9, tem 3 características sobre a vida de Noé, já para nós guardarmos nessa noite. Diz ali no texto, no capítulo 6, versículo 9, diz que Noé era justo, diz que Noé era íntegro entre o povo de sua época, e diz que ele andava com Deus. Ele era um homem justo. E no meio daquela geração que os irmãos conhecem, que era uma geração corrompida, ele era íntegro em meio àquela geração. E em meio também àquela geração, ele andava com Deus. Mais para cima de Noé vai falar de Enoque, que também andou com Deus. Então ele era justo, ele era íntegro no meio daquela geração, e ele andava com Deus. No capítulo 6 mesmo, dos versículos 14 ao 16, vem a palavra de Deus para Noé, falando para ele construir a arca, dando todos os detalhes de como ele iria construir a arca. Mais para frente ele vai falar dos animais, os quais que entrariam, e tudo que deveria acontecer ali, Deus falou com Noé. E Noé fez tudo conforme o Senhor falou. Tudo que Deus falou para ele, ele fez. Em obediência a essa palavra que ele recebeu, ele fez tudo aquilo e obedeceu ao Senhor. E por essa obediência foi salvo ele, foi salva a esposa, foi salvo os 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. Por obediência a uma palavra que ele recebeu de Deus. Vai guardando esses detalhes. Então, com base na vida e exemplo de Noé, e também nesse texto de Hebreus, falando sobre fé, nós temos pelo menos 6 lições para nós aprendermos com a vida de Noé. Alguém que creu no Senhor, alguém que virou exemplo de fé. Sempre que nós lermos o capítulo 11 de Hebreus, a gente vai ver que no meio de todos os heróis que tem ali, no meio de um monte de pessoa que viveu por fé, tem o nome de Noé também ali. Nós podemos dizer uma primeira lição para nós nessa noite: ande com Deus. Ande com Deus. Lembra que eu falei detalhe? Mesmo em meio a uma geração corrompida, ande com Deus. Ande em obediência à palavra do Senhor. Ande com Ele, no sentido de sempre estar obedecendo ao que Ele fala, estar atento ao que o Senhor está fazendo, estar sempre buscando a Deus e buscando ser guiado por Deus, em tudo que nós vamos fazer. Foi ministrado aqui sobre oferta e pedir sabedoria a Deus. Em finanças também, pedir sabedoria a Deus para nos ensinar a gerir nossas finanças, pedir sabedoria a Deus, pedir conhecimento de Deus na nossa família, no trato com os filhos, pedir sabedoria a Deus no nosso trabalho. Eu costumo orar bastante quanto a isso, que às vezes a gente pega um trabalho que é mais difícil de realizar, e eu oro a Deus e falo assim: Senhor, me ajuda, me dá capacidade, me dá inteligência para terminar este trabalho. Devemos sempre fazer isso, ser guiados por Deus. Ande com Deus. E mesmo em meio a uma geração corrompida, a geração de Noé era completamente corrompida, e Noé era diferente, e Noé andava com Deus. A gente vai provavelmente andar no meio de um monte de pessoas que não é cristão, que não é crente, que não professa a mesma fé que a gente, que não professa fé nenhuma, que tem os mais variados tipos de costumes e as várias coisas que possam fazer, mas em meio a tudo isso, nós
devemos andar com Deus. Nós devemos ser diferente, mesmo em meio a uma geração que está corrompida. Noé, ele foi diferente. Noé, ele andava com Deus, mesmo em meio a uma geração corrompida. Seja guiado por Deus e sua palavra. Noé foi divinamente instruído. Deus falou com ele: faça uma arca. Essa foi a palavra de Deus para ele. Em meio a tudo que está acontecendo, Deus falou: faça uma arca. Essa foi a ordem que Deus disse a Noé. E o que Deus tem falado para nós: vamos andar com Deus, vamos ser obedientes à palavra de Deus, vamos ser obedientes ao Senhor e andar com Deus, ter todas as nossas decisões baseadas na vontade de Deus, na palavra de Deus. Amém? Vamos sempre andar com o Senhor. Uma segunda lição que nós podemos aprender aqui com Noé: obediência a Deus. Ouvimos a voz de Deus, ouvimos a palavra de Deus, agora vamos obedecer essa palavra. Lembra na ministração da música Eu Vou Construir? Aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, será comparado a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. O cara que construiu a casa sobre a areia também ouviu as palavras, mas não praticou. O cara que construiu a casa sobre a rocha, veio tempestade, veio vento e a casa dele ficou firme. O cara que construiu a casa sobre a areia, também veio tempestade, mas a casa caiu. A casa que ficou em pé foi a casa que guardou os ensinamentos de Jesus e praticou aqueles ensinamentos de Jesus. Então o que nós aprendemos aqui com Noé: obediência a Deus. Noé obedeceu a palavra de Deus. Ele obedeceu aquela palavra de Deus. E aí fala que é por fé que ele obedeceu a Deus, porque Deus fala para ele construir uma arca que ia vir um dilúvio. Ninguém tinha visto isso na época. Vai vir um dilúvio, vai chover muito forte. E essa é a ordem: construir uma arca. Ele: vou fazer. Ele fez. Ele fez uma arca. Obedeceu a palavra do Senhor. Ter fé em Deus, mesmo não vendo o que aconteceria. Noé teve essa fé em Deus, mesmo ele não vendo o que ia acontecer. Depois que ficou pronto, veio o dilúvio, ele viu tudo o que aconteceu, mas ele recebeu aquela palavra e obedeceu a essa palavra do Senhor. E aqui é a definição do versículo 1: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquelas coisas que a gente não vê. A fé é o seguinte: a gente está crendo no Senhor, a gente não está vendo, mas a gente está crendo. Isso é a fé, isso é a fé no Senhor. Nós estamos crendo nele, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu estou crendo no Senhor. Eu creio que pedir algo a Deus, eu creio que por sua vontade Ele me dará, e eu vou louvar ao Senhor agora, eu vou adorar o Senhor agora, por fé, porque eu creio que Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa segunda lição: obediência a Deus. O que nós lemos agora na palavra do Senhor, o que a gente ora agora ao Senhor, é o que a gente vai viver. Agora nós vamos viver essa palavra que a gente está aprendendo. Uma terceira lição para nós nessa noite: seja reverente. O texto ali diz que Noé foi movido de santo temor. Seja reverente, temer ao Senhor. No livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou a chave para a sabedoria. Princípio da sabedoria: temer ao Senhor. Temer significa reverência, ou até mesmo sentir medo. Temer ao Senhor é ser reverente a Ele, obedecer a sua palavra, prestar o devido respeito ao Senhor, ser reverente, ser respeitoso, ser temente a Ele, não no sentido de morrer de medo, mas de respeitar. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. É essa reverência e esse temor do Senhor que diz que é o princípio
da sabedoria. E Noé foi reverente ao Senhor, movido de santo temor. Ele entendeu: olha, Deus está falando comigo, eu preciso obedecer essa palavra, eu preciso obedecer o que Deus está falando. Ele foi reverente ao Senhor, ele foi reverente, ele foi temente a Deus. E nós precisamos guardar isso no nosso coração e ser reverente ao Senhor, temer ao Senhor. Guardemos isso em nosso coração. Uma quarta lição para nós nessa noite: tenha uma fé prática. Tenha uma fé prática. Por que eu falo ter uma fé prática? Noé creu no Senhor, ele ouviu a palavra de Deus, ele creu no Senhor e ele fez a arca. Então essa obediência foi a demonstração da fé prática. Ele fez a arca. Então tenha uma fé prática. Praticar a vontade de Deus. E a prática de Noé foi construir a arca. Então creu na palavra do Senhor, leu ali um mandamento, ou leu ali uma instrução para a sua vida, creu naquela palavra, pratique essa palavra. Uma vida de fé, mas uma fé prática. 2 apóstolos escrevem cartas no Novo Testamento falando sobre obras, fé e obras. Você lê o apóstolo Paulo falando em Romanos e falando nas suas demais cartas, falando sobre a salvação, que a salvação é pela fé. O livro de Efésios, se eu não me engano, no capítulo 2, falando da graça, que a gente é salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Esse é o ensino de Paulo. Aí Tiago ensina também sobre fé e obras, só que ele fala o que adianta essa fé se não tem obras. Aí a gente lê meio com pressa, a gente lê meio correndo e pensa que os dois estão se contradizendo, que um está dizendo que é salvo pela fé e outro está dizendo que é salvo por obras. Na verdade, os dois se completam. Paulo está falando pela salvação pela fé. Tiago está falando que essa salvação pela fé produz obras. A fé prática. A nossa salvação, a nossa transformação que Cristo fez em nós vai gerar boas obras. Vai gerar isso em nós. Não obras no sentido de comprar a salvação, mas obras no sentido de que fomos transformados para viver essas boas obras. Os irmãos compreenderam esse detalhe? Então, vamos ter uma fé prática. Ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos uma ministração de nossa liderança, ouvimos uma ministração aqui, ouvindo muitas vezes um louvor em que a gente sente no nosso coração que Deus falou conosco, vamos obedecer. E aquela música que nós cantamos aqui, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, eu obedecerei. Então que isso seja nas nossas vidas. Ouvir a voz de Deus e guardar no coração, de todo o coração, obedecer e viver uma fé prática, crer no Senhor e viver essa fé. Uma quinta lição nós podemos aprender aqui: creia na justificação pela fé em Cristo. Noé, por tudo que ele fez, ele ouviu a palavra de Deus, ele creu nessa palavra, ele teve uma fé prática porque ele fez a arca, e ele foi herdeiro da justiça, que é mediante a fé, que é herdeiro pela fé. E por que eu coloquei creia na justificação pela fé em Cristo? Foi pelo que eu acabei de falar sobre a graça. Romanos capítulo 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. Justificação pela fé. A fé no Senhor produz essa salvação. Ao ouvir a palavra do Senhor, ao receber essa palavra, o Espírito Santo age dentro de nossas vidas. Nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e todo o mérito, e toda a honra, e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Essa justificação, que nós somos justificados perante Deus, é mediante a fé
Jesus. E Noé alcança isso que o texto fala de herdeiro da justiça pela fé. Então é a fé no Senhor Jesus. O capítulo 11 de Hebreus fala muito sobre a fé. Todos os homens e mulheres de Deus que tem ali vai falar sobre a fé. Crer no Senhor. Herdeiro da justiça mediante a fé. A obediência pela fé gerou salvação. Crendo na palavra de Deus, ele foi salvo. Foi salvo, que os irmãos conhecem a história no final. Vem o dilúvio e na arca entra Noé, a esposa, 3 filhos e as esposas dos filhos. E todos ali foram salvos do dilúvio. Essa fé, quando não se viu a possibilidade de uma chuva tão forte, quando não se via essa possibilidade, tem alguém construindo uma arca, esperando que vai vir uma chuva bem forte. Esse é o detalhe da fé. E ele testemunha para a geração à volta, ao construir essa arca. Provavelmente muitas pessoas zombaram, muitas pessoas pensaram: o que esse louco está fazendo? Mas ele estava obedecendo uma palavra de Deus, e essa obediência ele foi salvo por fé naquilo que ele ouviu do Senhor. Então vamos ter fé, vamos crer naquilo que nós lemos, naquilo que nós ouvimos de Deus, naquilo que nós aprendemos do Senhor. Crer como Noé, aprender com esse exemplo de fé que nós temos na palavra. A última lição, a 6ª lição, seja exemplo. Eu anotei que seja exemplo porque nós lemos ali no início que Noé era justo, era íntegro em meio àquela geração, e ele andava com Deus no meio de uma geração corrompida. Busque o Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ser exemplo, busque ser a diferença. Ali até falando do testemunho de Noé, muitos estudiosos falam do período que Deus falou com Noé, do período que ele constrói a arca até vir o dilúvio, 120 anos. Seriam então 120 anos de testemunho, ele construindo aquela arca e ele tendo uma vida justa, uma vida íntegra, sendo um testemunho para aquela geração, para eles verem e se arrependerem. Não se arrependeram. Eles louvaram aquilo, não deram crédito para aquilo. E Noé creu naquela palavra e foi salvo. Ele foi exemplo. Fala também ali no texto de, por causa da conduta dele, condenou o mundo. Vou dar um exemplo. Sabe quando acontece de você ir num lugar onde todo mundo fala palavrão, onde todo mundo fala um monte de coisa errada, faz um monte de coisa errada, e aí quando você chega, eles param de fazer isso. Ele da igreja não para de fazer isso. Já viu isso acontecer? Já viu isso acontecer? O seu exemplo gera você vivendo uma vida cristã, vivendo um testemunho. Acontece de você chegar e acontecer isso que eu falei agora. Acontece isso do seu testemunho ser tão diferença que as pessoas falam assim: não vamos fazer isso aqui, que ele não faz isso. Talvez eles vão dar uma risada de você, mas depois eles vão ver: não, ele não faz isso, ele não chega. Então, eu falei palavrão, desculpa, você que não fala palavrão, perdão, desculpa. O nosso testemunho, seja exemplo. No meio do seu trabalho, seja exemplo. Na sua escola, seja exemplo. Onde você vai, seja exemplo. Procure viver a vida cristã, a vida de Deus em você. Procure viver isso e ser diferença. Eu notei aqui também por ser sal e luz, o que Jesus fala, a luz do mundo e o sal da terra. Ser o sal, ser diferente. Vamos buscar isso. Noé, então, ele foi diferente daquela geração. Ele viveu com Deus, ele andou com Deus no meio daquela geração. No capítulo 7, quando eles vão entrar na arca, Deus fala que ele foi o único justo que ele achou naquela geração. O único justo no meio de uma geração. As palavras de Deus para Noé.
vamos aprender nessa noite todos esses detalhes sobre a vida de Noé e crescer em nossa fé, crescer em nossa vida com Deus, aprender com este homem de Deus, aprender com essa porção dessa palavra, falando de Noé e falando de todas as coisas que ele fez. Eu queria que neste momento você fechasse seus olhos. Eu queria também que você que está em casa assistindo agora, que também venha a meditar nessa palavra que foi ministrada nessa noite. Você tem andado com Deus? Coloque isso agora em seu pensamento. Você tem andado com o Senhor? Você tem sido obediente a Deus? Ore tudo isso ao Senhor. Este é o momento agora de nós tomarmos uma decisão. Quando ouvimos a palavra do Senhor, nós devemos tomar uma decisão quanto àquilo que nós acabamos de ouvir. Você tem andado com Deus? Você tem sido obediente? Você tem sido reverente? Você tem uma fé prática? Nós falamos também da justificação pela fé. Nós falamos por ser exemplo. Você tem vivido tudo isso? Vamos aprender nessa noite com Noé, aprender com essa fé que ele teve, viver grandes coisas com o Senhor. Imagine que Deus fala com ele e ele escuta aquela palavra, ele guarda aquilo no coração, ele faz, é salvo por causa dessa fé que ele teve em Deus. A sua família também foi salva pela fé que ele teve. Então vamos confiar no Senhor, vamos crer no Senhor, vamos guardar essa palavra, vamos orar neste momento. Oramos a Ti, Santo Deus. Ó Pai, a nossa oração é que a gente venha sempre andar com o Senhor, que a gente venha sempre confiar no Senhor, que a gente venha viver a Tua palavra, que a gente venha ouvir a Tua palavra, guardar em nosso coração, praticar essa palavra, Santo Deus. Ministra nossas vidas, Senhor Deus, tem nosso Pai Santo, digno, Senhor Deus, de louvor, mas nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor Deus. Fala com a sua igreja nessa noite, Senhor Deus. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, que a gente venha ser exemplo no meio dessa geração, que a gente venha ser exemplo, que a gente venha ter um testemunho de alguém que foi transformado pelo Senhor. Vem transformar, Senhor Deus, cada vez mais as nossas vidas, que a gente venha viver tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva, Pai. Oh Deus, confiamos em Ti, Santo Deus. Rocha eternamente firme os Teus pés, não me abalarei, Senhor, estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu escuto em Ti, em Ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a Ti, meu Salvador. O meu refúgio e o meu socorro és, canto aleluia
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.